Fala galera, na última aula a gente viu como que se cria um algoritmo em JavaScript, né? Fizemos o exemplo lá da soma de dois valores e como é que a gente cria uma função, como é que a gente recebe dois parâmetros, soma esses parâmetros e retorna eles ao final. E hoje a gente vai dar prosseguimento nesse assunto que é muito importante na todo algoritmo que você for construir praticamente, que são as operações matemáticas com JavaScript. Então vamos fazer aqui a magia da troca de tela, vamos voltar aqui para o meu algoritmo. E ontem, né, na última aula, melhor dizendo, a gente tinha aqui essa função somar, né, que tem o resultado, né, que a gente viu lá o conceito de variável, né, que a gente consegue pegar isso aqui, armazenar numa variável, depois retornar. E agora eu quero ver outras operações além de soma, né? Isso aqui é uma soma, beleza. Como é que a gente faz outras operações? E aí as operações básicas da matemática são aquelas quatro, né? Quais são elas? Soma, subtração, multiplicação, divisão, certo? Então eu vou fazê-las aqui analogamente a essa operação aqui de cima. Então vou duplicar aqui, isso aqui tá meio errado, tá? Porque eu não poderia criar quatro variáveis com o mesmo nome, tá? Não posso fazer isso, beleza? Em JavaScript tá até dando um warning aqui, ó, tá dando um aviso, ó, você já criou uma variável com esse nome, não pode fazer isso. Tudo bem, mas só para mostrar para vocês como é que é a sintaxe. Então a soma a gente já viu, né? A soma é só usar o maisinho ali e ele faz a soma de dois valores. Isso aqui, né, supondo, por exemplo, vamos supor que seja o valor aqui, eu tô chamando o valor 10 e o valor 2, né? Tô passando 10 e 2 aqui. Quanto é que vai dar essa minha soma aqui? Vai dar 12, certo? Daria 12 aqui. Vamos continuar, vamos fazer agora uma subtração. Como é que eu faço a subtração em JavaScript? É o tracinho, é o menos. Então, no 1 menos no 2, daria, para os números 10 e 2, daria 8 aqui, certinho? Agora uma multiplicação. Qual é o caractere que a gente coloca aqui? É o caractere asterisco. O asterisco faz uma multiplicação. Então, no 1 vezes no 2 vai dar 20. Então, aqui daria 20. E por fim, se eu quisesse fazer uma divisão, no 1 dividido por num 2, eu usaria o barra, beleza? Então, no 1 barra num 2 faz uma divisão, daria 10 dividido por 2, que daria 5. Show de bola? Repara o seguinte, que aqui eu fui colocando esse barra e aqui do lado o valor e tal. Isso que eu estou fazendo aqui, galera, isso aqui é válido em JavaScript, tá? Você pode fazer isso e o nome disso é comentário. O que é um comentário? É uma informação que você coloca, qualquer informação aqui que você queira escrever, que não é um código que vai ser executado, tá? O JavaScript ele vai ignorar isso aqui, ele não vai executar isso aqui, mas serve para fazer anotações no código. É útil para quando, por exemplo, você quer fazer uma anotação, um comentário aqui no código, para você, quando for ler essa função no futuro, saber por que dessa linha aqui tá sendo feita daquela forma e por aí vai, tá? Ou outros desenvolvedoras do seu time entenderem aquilo que você está fazendo. Então, comentários não são executados, a gente pode até, deixa eu tirar as outras coisas aqui que vão dar erro, né? Se eu executar aqui, vai lá dar 12 e esse carinha aqui não está sendo executado, né? Posso botar qualquer coisa aqui que nada vai ser executado. Beleza? Então temos o mais, o menos, a multiplicação e a divisão. Show de bola? Falamos aqui de comentários também. Um outro detalhe que eu queria comentar com vocês é que a operação em JavaScript, né, operações matemáticas, elas não precisam ser só aplicações, né, operações, desculpa, simples dessa forma, né, só uma operação naquela linha. Você pode fazer várias operações numa linha só. Por exemplo, se essa função fosse uma função que calcula a média de dois valores, que é fazer a média de num com num 2, média é uma coisa que, deixa eu trocar o nome aqui embaixo, média é uma coisa que faz o quê? Que soma esses dois valores, depois divide por 2, né, por exemplo, se for uma média simples, né. Então vou fazer aqui essa mudança, vamos fazer aqui o resultado disso aqui vai ser a média de num 2. O que é a média de num 2? É num 1 mais num 2 sobre 2, certo? Então sempre eu divido por 2, porque tem dois números aqui. No 1 mais num 2 sobre 2 vai dar a média. Qual é o problema disso que a gente fez até agora, galera? Vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Deveria dar quanto? Deveria dar 10 mais 2, 12, sobre 2, 6, certo? Vamos executar o que acontece. E está dando 11. Por que está dando 11, galera? Porque o JavaScript ele respeita as regras de precedência da matemática. Quais são as regras de precedência da matemática? Divisão e multiplicação acontecem antes de soma. Então o que está acontecendo aqui? Ele está primeiro dividindo num 2, desculpa, por 2, então eu estou pegando 2, né, que é esse num 2 aqui, sobre 2 vai dar 1, somando com 10 vai dar 11. Se eu quero mudar essa regra de precedência, eu preciso usar parênteses, igualzinho na matemática. Então, parênteses aqui, parênteses aqui. O que eu estou falando agora para o JavaScript? Olha, primeiro soma, faz primeiro essa operação aqui, depois divide por 2 o resultado que foi dado aqui. Então vamos dar um run aqui, e agora está lá, 6, certinho. Tranquilo, pessoal? Alguns outros comentários
é que a gente pode ter valores decimais em JavaScript, né, como a gente falou na primeira aula. Então eu poderia ter aqui um valor, para simplificar, botar só um valor arbitrário aqui, botar, por exemplo, um valor 2,5. Se eu quero fazer 2,5 em JavaScript, cuidado que não é 2,5, tá? Não é vírgula que se usa em JavaScript como separador decimal, é ponto. Então 2,5, eu estou armazenando esse valor 2,5, estou ignorando esse valor aqui em cima, não está servindo para nada, estou pegando 2,5, botando na caixinha resultado e imprimindo ela aqui. Então imprimindo aqui agora, está vindo 2,5. Show de bola? Então é assim que a gente representa números decimais em JavaScript. Importante dizer que divisões, tá? Por exemplo, se eu fizer uma divisão aqui num1 sobre num2 e executar, vai dar tudo bem, porque aqui 10 dividido por 2 dá 5, dá um número inteiro, né? Mas se fosse, por exemplo, 10 dividido por 3, vamos rodar isso aqui, e vai dar 3.3333333, no final ele arredonda lá. Por quê? Porque é um número decimal, né? Tá dando um número quebrado aqui. Então, cuidado na hora de fazer essas divisões, porque essas divisões podem dar números decimais aqui na sua continha, beleza? Para fechar, galera, então vimos soma, subtração, multiplicação, divisão. Tem um último operador que é bem útil na computação de uma forma geral, que é o operador de resto. Tá? Você pode estar respondendo, por que eu quero calcular resto? Vai ser útil, acredita em mim. Então, se eu quero fazer aqui, por exemplo, o resto de 10 dividido por 3, quanto é que é o resto de 10 dividido por 3? 10 dividido por 3 vai dar 3, sobra 1, né? Resto 1. Como é que eu faço isso? Como é que eu coloco o resto aqui? O resto de uma operação, usando, né, os operadores de JavaScript, é a operação que a gente chama de módulo, que é a porcentagem. A gente usa esse porcentagem, que não tem nada a ver com porcentagem, tá, galera? Isso aqui é um operador que diz, olha, o resto, pega o resto da divisão de num1 por num2 e coloca aqui em resto. É isso que a gente está fazendo. Então, dando run aqui agora, vai lá, dá 1, certinho. Beleza? Aí por quê, né? Por que isso aqui é útil, galera? Por que eu preciso calcular o resto de uma operação? Repara o quanto é útil. Às vezes você precisa saber se um número é par ou ímpar. Como é que você sabe se um número é par ou ímpar? É simples. Divide ele por 2, pega o resto. Se o resto for 0, ele é par. Se o resto for 1, ele é ímpar. Então, o resto ele pode ser usado para esse tipo de continha, para eu decidir, ter alguma inferência sobre aquele número, saber alguma coisa, por exemplo, saber se é par ou ímpar, e isso é usado várias vezes aí na computação em várias aplicações. Beleza? E eu esqueci de botar o compilado para vocês, vou colocar aqui agora nessa aula, vou passar aqui rapidinho para vocês, que foram lá aquelas 4 operações matemáticas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Vimos o conceito de comentário em JavaScript, né? Que é você botar um texto que não vai ser executado, só para você colocar uma anotação rápida ali no seu código. Vimos a questão da precedência de operadores, que a gente pode usar parênteses para mudar essa precedência padrão do JavaScript, números decimais, e também o que acontece, né, quando a gente precisa, como é que a gente faz para poder pegar um resto de uma divisão, né? Por exemplo, 10 módulo 3, né, esse porcentagem chamado de módulo na computação, 10 módulo 3 é o resto da divisão de 10 por 3, que vai dar 1. Né? Isso é muito útil para a gente saber, por exemplo, quando você faz módulo 2, saber se aquele número é par ou ímpar, certo? Então, nessa aula aqui, a gente encerrou as operações básicas de matemática. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre operações com texto. Até agora estamos só falando de número, vamos falar um pouquinho de texto também em JavaScript. Fechado? Então, até a próxima.